Fica à vontade. Então, nesta ação penal 508-33-51-89, depoimento do senhor Enivaldo Quadrado. Senhor Enivaldo, essa audiência é gravada. Deixa o senhor puxar o microfone um pouco mais próximo. Pois não. Tá bom, sim. Certo. Senhor Enivaldo, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. No entanto, também essa oportunidade que o senhor tem de falar no processo, se defender, apresentar suas explicações em relação aos fatos que o senhor está sendo acusado. Sim, sim. O senhor escolher ficar em silêncio, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo, certo? Claro. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Falar. O senhor pode me esclarecer quando começou o seu relacionamento com o senhor Alberto Youssef? Posso sim. Eu adquiri a corretora em 97, corretora Bônus, e o Alberto veio operar comigo em 2001. Ele operava os mercados de dólar e índice Bovespa. Operou o ano inteiro de 2001, praticamente o ano inteiro de 2002. Em 2002 ele parou, nós fizemos uma fusão com a Banval Corretora, aí virou Bônus Banval, e ele se afastou. Depois disso, em 2005 teve o processo do mensalão. Nós acabamos por fechar a corretora porque era inviável, não tinha mais clientes, e eu me mudei para Assis e fiquei de 2005 a 2010 em Assis, trabalhando na loja de veículos da minha família, tendo poucos contatos com o Alberto. Em 2010, logo depois da Copa do Mundo, agosto, setembro, ele me convidou para ir para a GFD. Por quê? Ele tinha uns investimentos e queria que as sobras de caixa fossem operadas no mercado financeiro, fossem usadas para comprar ações, operar os mercados de futuros. E eu fui convidado para ir para lá. E aceitei. Inicialmente fiquei numa sala sozinho, com uma tela de bolsa, com tela de gráficos. E nas sobras de caixa eu operei alguns meses, fui muito bem. Só que depois a GFD foi passando por dificuldades financeiras na aquisição da Marsans. Então todo o dinheiro que entrava era todo destinado para a Marsans e a GFD ficava com o caixa escasso. E depois, meados de 2013 mais ou menos, tinha a Natália e o seu João Procopio que faziam um financeiro. Na verdade o financeiro era pagamento de contas, aluguel, luz, água, condomínio, a folha de pagamentos. E a Natália saiu, o seu João pediu para que eu fizesse, então me deu o token. Fiquei com o token do banco HSBC e levei minha tela de bolsa, continuei acompanhando, mas só que como não tinha caixa, não operava. Eu só comecei a fazer esses pagamentos diariamente. 2013 foi um ano muito complicado para mim. Foi o processo do mensalão e eu quase não trabalhava. Eu comecei a beber bastante. Eu saía para almoçar e bebia, não voltava para o escritório. Ia embora nas sextas-feiras pela manhã, voltava na segunda-feira só depois do almoço. Comecei a ter um relacionamento mais difícil com o Alberto por conta disso, porque eu atrasava pagamentos, essas coisas. Chegamos até a ter uma discussão e nos atacamos fisicamente. Foi um horror. E foi esse o relacionamento que eu tive com ele durante esse período. Isso em 2013? 2013. Mas o senhor permaneceu na empresa? Permaneci, porque por dó dele, porque ele queria me mandar embora, mas não tinha condições, porque ele precisava me ajudar de alguma maneira, eu estava muito deprimido. E fui ficando até a operação em março de 2014. O senhor entrou em 2010, o senhor mencionou? Em setembro de 2010. Até quando, aproximadamente, a GFD operou na Bolsa? Operou setembro de 2010, início de 2011, 12. E depois o senhor foi trabalhar na parte financeira? Não, depois eu fiquei ocioso naquela sala lá no fundo, só acompanhando os mercados, esperando para que houvesse entrada de recursos. Fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos lá parado. E no financeiro, o senhor participava, por exemplo, de elaboração de contrato, nota fiscal? Nunca. Não era minha formação, né, doutor?
E o senhor trabalhou no escritório da GFD, ficava onde o escritório? Na Renato Paz de Barros. O senhor sempre trabalhou ali? Sempre trabalhei ali. Quem que trabalhava com o senhor nesse... O Carlos Costa, o seu João Procópio, e depois, no finalzinho, o Matheus. O que o senhor Carlos Costa fazia? Ele era o administrador e o gestor da GFD. Ele que tinha os poderes de assinar, de analisar contratos. Mas o proprietário era o senhor Alberto Josef? Sempre foi o Alberto Josef. Mas o senhor recebia ordens de quem dentro da empresa? Na verdade, não recebia ordens, porque eu não tinha o que receber muita ordem, né? Se sobrasse caixa, eu operava. Se não sobrasse, eu ficava quietinho ali, eu fazia o senhor se reportava a quem? Ao João Procópio, ao Carlos Costa, ou ao senhor Alberto Josef? Não tinha reportagem nenhuma, não tinha a quem me reportar. Por exemplo, o senhor faça tal pagamento, quem que solicitava isso? É que já tinha o fluxo de caixa, né? No fluxo diário. Olha, dia 10 tem que pagar aluguel. Então ia lá no follow-up, fazia os pagamentos, que eu só tinha o toque. Mas quem definiu esse serviço para o senhor? Foi o seu Alberto Josef. E ele trabalhava ali na Renato também? Não, ele foi para Renato no último ano, comecinho, meados de 2013. Antes ele trabalhava onde? Ele trabalhava São Gabriel, acho, na Avenida São Gabriel, se eu não me engano. Quem que trabalhava na São Gabriel com ele? O seu Rafael e o seu Adarico. Aí uma secretária e uma copeira. E o que eles faziam lá na São Gabriel? Eu ia muito pouco lá. Tinha muitas reuniões, excelência, muitas reuniões. Era o dia inteiro fluxo de gente. Até quando a gente ia lá para bater um papo, alguma coisa, era muito difícil até conversar com ele. Porque a gente ficava lá esperando, ia chegando gente, ele atendendo, até que a gente enjoava e ia embora. Que tipo de gente que aparecia por lá? Os empresários, políticos, muita gente. E qual que era, vamos dizer o que o senhor sabe hoje, mas o que o senhor sabia na época, qual que era a natureza da atividade do senhor Alberto Josef? Na minha opinião, eram lícitas, porque quando eu fui para a GFD tinha a administração dos hotéis, que era o Web Hotéis, tinha aquisição de imóveis que iam ser feito construções de hotéis, outro, juntamente com o OTC, ia ser feito um prédio comercial acho que, se eu não me engano, era conjuntos médicos. Então, e a sobra de caixa que a gente ia operar a bolsa. Agora, o que ele fazia fora, eu não tinha muito contato. Eu via as reuniões com pessoas importantes, os políticos entrando, saindo, mas... Que político o senhor viu lá, por exemplo? Eu via o Pisolati, o deputado Pisolati, o seu Pedro Correia, do seu Mário Negromonte algumas vezes. E o que eles iam fazer lá? Isso eu não sei, excelência, porque as reuniões eram a portas fechadas, eu não participava. O senhor trabalhou de 2010 a 2014 lá? 2010 a 2014, finalzinho de 2010. O senhor nunca aprofundou seu conhecimento sobre essas situações? Nunca. Porque, como disse o senhor, eu estava mais focado nas operações de bolsa e depois, com o processo do mensalão, eu fiquei completamente perdido dentro da empresa. Eu já não ia muito, já faltava bastante, só me preocupava com a minha família, que estava longe de mim. Então, eu não me aprofundei. O senhor não tinha a percepção de que poderiam ali estar sendo cometidos crimes, lavagem de dinheiro, corrupção? Porque dentro da GFD não tinha, né? Não tinha. O dinheiro que entrava era usado para fazer os pagamentos, parte era transferido para a Marsans porque necessitava de caixa constantemente. Mas a GFD era do senhor Alberto Josef? Sim, senhor. Que no outro escritório recebia político, empreiteiro? Exatamente. Não ligava as coisas? Não, eu não sabia qual era o lobby que ele estava fazendo, sei lá se era lobby ou não era. Não tinha... O senhor tem conhecimento de depósitos das empreiteiras na conta da própria GFD? Tenho, sim. O senhor pode me esclarecer de que empreiteiras que o senhor tem conhecimento? Teve depósito da Sanco e depósito da Mendes, se eu não me engano. Que eu me lembre, foram os dois. O senhor participou desses depósitos, dessas negociações? Não, nada. Da contratação? Nada. A única coisa que eu fazia, excelência, era... Ficava com o token, olha, transfere tantos mil para Marsans, paga essas contas. A única função minha era essa. Era um auxiliar de escritório até.
E o senhor tinha conhecimento da natureza desses depósitos? Por que foram feitos esses depósitos nas contas da... Eu sabia das emissões das notas, né? A GFD emitia a nota contra as empreiteiras e elas mandavam as TEDs. Agora, essas notas eram do serviço do quê? Depois eu vinha saber que era prestação de serviços, mas eu não sabia qual o tipo de prestação de serviço. Uhum. E a GFD, ela tinha alguma equipe de prestação de serviço para a empreiteira? Nenhuma. Isso até esclareci no meu depoimento à Polícia Federal, lá na carceragem. Mas aprenderam a falar isso, inclusive. Tá. Mas aí o senhor não ligava os pontos também? Olha, empreiteiras depositando na GFD, emite nota de prestação de serviço, não tem serviço nenhum sendo prestado. Sabe o que acontece, Excelência? Eu até entendo a posição do senhor. O Alberto comentava muito sobre a venda de tubos com a Sanco. Certo. Que ele estava intermediando venda de tubos e recebia comissões. Na minha cabeça, acho que na cabeça do João Procópio e do Carlos, era isso. Era alguma comissão por ele estar fazendo essa intermediação de tubos, essas coisas. Não imaginava que podia ser o pagamento de propina, nada disso, porque na GFD não havia saques. Uhum. Não havia saques de dinheiro. E os políticos, o que o senhor imaginava que eles iam fazer lá no escritório do Alberto Seff? Sempre tiveram muito contato com ele, né, Excelência? Desde a época do deputado Janene. No escritório da GFD, depois que o senhor Alberto foi para lá, também havia visitas de agentes políticos? Agentes políticos, acho que poucos. Que eu me recorde, acho que o senhor Mário Negromonte uma vez, mas ninguém. Agora, fluxo de pessoas, de empresários, assim, tinha o dia inteiro. E fluxo de dinheiro em espécie? Eu via bastante fluxo de dinheiro em espécie. Na GFD ou lá no São Gabriel? Na GFD. Não era a minha função, né? Esse dinheiro já ficava em uma outra sala, outras pessoas que... Quem que cuidava dessa parte? O Alberto e o Rafael. Isso depois que eles se mudaram? Depois que eles se mudaram, sim. E o dinheiro saía com quem? Alguém levava esse dinheiro? Não via, Excelência, não via, porque nós ficávamos numa sala trancada e eles num outro ambiente. O senhor chegou a conhecer o senhor Paulo Roberto Costa? Por algumas vezes eu vi ele lá na GFD, sim. O senhor sabe sabia da relação dele com o senhor Alberto Seff? Não sabia. Eu tinha acompanhado pela imprensa que ele já tinha saído da Petrobras. Então eu não sabia qual era a relação. O senhor participou de reuniões com o senhor Alberto Seff junto com dirigentes de empreiteiras? Nunca. Ou com esses agentes políticos? Nunca. No caso aqui em específico, há uma referência a um contrato da Engevix com a GFD e a emissão de notas específicas. Eu vou lhe mostrar aqui, na representação policial pela prisão e busca e apreensão, tem alguns e-mails, e, por exemplo, folha 316, vou mostrar esse e-mail, que é um e-mail do Sr. Carlos Costa, de 25 de fevereiro de 2014. Peço para o senhor dar uma olhadinha. Essa operação com a Engevix é uma operação já no começo de 2014. O senhor se envolveu nessa operação? Não. Essa operação, inclusive, o senhor me mostrou, mas eu também já tive acesso aos atos com as minhas advogadas. O anexo 59 mostra que o Carlos ele pede diretamente ao Marcelo da Ágora a emissão das notas e o contrato. E também encaminha diretamente a Engevix a nota 49, se eu não me engano, a Engevix. O senhor consta aqui como destinatário por cópia GFD Enivaldo. Isso. O senhor não recebia esses e-mails? Era prática da GFD copiar a todos. Copiar a todos. Essa operação, inclusive, nem passou pela conta do HSBC. Foi uma operação que foi direto ao Banco Safra. E aí eu não tinha acesso ao banco. Mas nesses e-mails aqui não estão todos da GFD, pelo menos. Tinha alguma razão específica para mandarem para o senhor? Não, porque eram copiados assim. Todos os e-mails que chegavam, o que o Carlos mandava, ou mesmo o seu João mandava, ele copiava a mim ao Carlos, sempre. Era uma prática dentro da GFD.
Pois, por exemplo, na folha 321 tem outro e-mail do Carlos Costa, para a Hilda Bittencourt, da Engevix, aí com cópia para GFD Investimentos, e Enivaldo, @GFD Investimentos. Esse e-mail era do senhor? E-mail era meu, sim, senhor. O senhor chegou a ter contato com o pessoal da Engevix? Nunca. Nenhum contato. Participou da elaboração do contrato, Não. dos documentos relativos a esse pagamento? Não. Não tive nem acesso ao contrato. O senhor, como financeiro, o senhor constatou os depósitos da Engevix efetuados na conta da GFD? Então, isso que eu gostaria de esclarecer. Esse depósito da Engevix eram depositados direto numa conta do Banco Safra, onde foi feito um desconto de uma operação de crédito para a Marsans. Então, eu não tive menor acesso. O meu acesso era único e exclusivo no HSBC, através do token. E a senha nem era minha, excelência. A senha era do próprio Carlos. Bom, essas questões de juízo são basicamente essas. Eu passo ao Ministério Público. Bom dia, senhor. Bom dia. O senhor Carlos Alberto, ele indicou que o senhor é responsável por contratos e notas a serem emitidos pela GFD. Você pode esclarecer isso? Posso, claro. Eu nunca fui responsável, mesmo porque eu não assinava pela GFD. Eu não tenho formação jurídica para analisar contratos. Qual a razão dele estar falando isso, então? Não faço ideia, doutor. Não faço ideia. O senhor era responsável por fazer TED? Sim. O senhor já fez TED para algum político? Não. Para nenhum. Para Pedro Correia? Não. Para nenhum. Sem mais perguntas, senhor. Os defensores dos demais acusados têm indagações? Desculpe, Petrobras. A defesa do próprio acusado tem indagações? Senhor Enivaldo, o senhor comentou a respeito das atividades da GFD. O senhor sabe se a empresa passava por auditorias? Sim. Eu tinha contato com a Meire, que era contadora, e a empresa tinha auditoria externa, que era feita todos os anos. Tá. Ela tinha, o que eu expliquei inicialmente, a GFD era uma empresa lícita. Ela, pelo menos no aspecto de administração de hotéis, de ser dona da Marsans, de ter terrenos, de participar de construções. Tá. O senhor falou que no início o senhor veio para trabalhar em bolsa. Nesse período o senhor tinha acesso a senhas de banco, extratos bancários, notas, recibos ou contratos? Não. A minha sala, como expliquei, ficava nos fundos do escritório, e quem tinha esse acesso à época era o seu João Procópio e a Natália. Está certo. O senhor comentou que havia um hábito de copiar diversas pessoas nos e-mails da GFD. O senhor prestava atenção no conteúdo desses e-mails? Como é que era a sua mesa? Não, eu abri o e-mail e já imediatamente fechava, porque eu tinha, como disse, eu continuei acompanhando os mercados de bolsa. Eu tinha uma tela que era só bolsa, e uma tela de notícias e gráficos, e uma que abria uns e-mails. Mas esses e-mails que eram de emissão de notas, coisas eu praticamente nem lia. E o senhor mencionou que passou a atuar no financeiro em meados de 2013. Isso. E esse período coincide com esse episódio relacionado ao mensalão, os problemas coincide, sim, de saúde que o senhor enfrentou? Muito. Foi um período muito difícil para mim, né? Conforme esclareci, eu passei a beber na hora do almoço, muitas vezes nem voltava à tarde.
Às sextas-feiras eu ia embora pela manhã. O senhor mencionou que não teve nenhuma participação relacionada a esses contratos e notas da Engevix. No entanto, o Ministério Público alega na denúncia que o senhor é que teria emitido essas notas a pedido do senhor Alberto Youssef. Essa informação não corresponde? Não procede. Tanto é que, como eu expliquei no anexo 59, tem o Carlos pedindo diretamente ao Marcelo da Arbor a emissão da nota da Engevix e pedindo celeridade no processo. Eu nunca analisei nenhum contrato. Sem mais perguntas, excelência. Um esclarecimento só, o senhor não emitia essas notas nem sequer a mando do senhor Carlos Costa ou do senhor Alberto Youssef? Não, excelência. As notas não eram emitidas dentro do GFD. As notas eram emitidas no escritório de contabilidade. Mas não era o senhor que determinava? Não. Ou encaminhava a solicitação? As solicitações, às vezes, uma ou outra solicitação pode ter sido feita por mim, mas não que essa era a minha função. Por exemplo, tem solicitações que foram feitas pela Natália, outras pela Damares, que foi a última secretária que nós tivemos, outras diretamente pelo Carlos. Quer dizer, não era uma função minha pedir a emissão de notas. O senhor chegou a participar depois da transferência do desconto desse contrato com o Banco Safra? Não tive conhecimento nenhum. Não teve conhecimento? Não. E o senhor já tinha esse processo lá da ação penal 470 no Supremo Tribunal Federal? O senhor disse que até esse julgamento lhe perturbou e tudo, mas antes mesmo tinha acusação. O senhor não chegou com uma... Dizer, o senhor ingressou no escritório do senhor Alberto Youssef, o senhor mencionou essas circunstâncias, não lhe passou pela cabeça? Está acontecendo de novo? Alguma coisa assim? Não, porque eu ficava na GFD, e dentro da GFD, como eu disse ao senhor, tudo parecia muito lícito, porque era tudo registrado, tudo com emissão de notas, tudo contabilizado, auditado por auditoria externa. Então, se houvesse qualquer indício de que tivesse alguma ilicitude, eu sairia na hora, porque eu não ia passar novamente por aquele processo. Porque acabou comigo, acabou com a minha família. Eu não ficaria lá, não ficaria. O senhor Alberto Youssef figurava formalmente no contrato social? Não, nunca figurou. Sempre figurou o Carlos como gestor e administrador. E esse já não era um problema? Na verdade era, mas ele comentava com a gente que assim que ele encerrasse o processo que ele tinha penal e também o processo que ele tinha fiscal, ele colocaria tudo em nome dele. Então, e a empresa que foi criada, essa offshore, não é ilegal. Tendo um administrador, sendo comunicado à CVM. E quem figurava como beneficiário dessas offshores? Não sei. Era o senhor Alberto Youssef? Eu não tive acesso a esses contratos lá de fora. Chegou a fazer indagações nesse sentido? A minha única indagação foi quando eu entrei das remessas que houveram para aporte de capital. Mas depois eu chequei que foram feitas via Banco Central, tudo registradas. E a origem desse capital? Não sei. A origem eu não sei. Mas que foram feitas via Banco Central dentro da legalidade, foram. Porque tinha que haver o registro disso. Aparecia o nome do senhor Alberto Youssef como responsável dessas remessas? Eu não vi essas remessas, excelência. Não vi. Porque quando eu entrei, elas já tinham sido feitas. Uhum. Já havia esse caixa na GFD. Senhor Nivaldo, o senhor gostaria de falar algo ainda em sua defesa? Gostaria sim. Dizer aos senhores que lá, quando eu fui preso e fui ouvido por 3 delegados, fiquei praticamente 6 horas no meu depoimento, eu procurei ajudar, fui o único a esclarecer que a empresa era única exclusivamente do Roberto, que a empresa não tinha condições de prestar esses serviços que constavam nos contratos, que os delegados me mostraram lá, e depois fui ser testemunha de acusação. E depois fui surpreendido, excelência, com essas 33
denúncias de lavagem, sendo que eu não participei de nenhuma, excelência. Nunca analisei um contrato, não emiti notas. A única nota que eu emiti foi da minha pessoa, da minha empresa, para receber meus 11 mil reais de salário. Foi a única nota que eu emiti. Então, achei muito injusta essa denúncia. Eu gostaria de deixar isso consignado. O senhor sabe se o senhor Alberto Seff, ou sabia na época se ele usava outras empresas? Não sabia. Essas eu vinha saber empresas, agora. MO Consultoria, Não conhecia. O senhor não conhecia? Não. O senhor não participou da elaboração de contrato? Nenhum contrato. Pessoal? Nenhum contrato. Valdomiro de Oliveira, o senhor conhecia? Conhecia. Ele ia, sim, algumas vezes ao escritório. Ele é considerado um verdureiro, excelência, porque ele chegava lá com caixas de isopor, com legumes, com verduras, aí dava para as tias da limpeza, do café. Então, eu tinha esse contato de uma pessoa muito boa. Mas o senhor sabia a natureza dos negócios? Não sabia. Nunca aprofundou também? Não, também não. Porque exatamente por isso, ele chegava lá com essas verduras, distribuía para todo mundo, agradando a todos. Então tá bom. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Enivaldo Quadrado.